limitados, tá? Para daí a gente não interferir aqui, beleza? É com vocês, Andressa Gato. Obrigada, Silvana. Obrigada a todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a indicação da Marília Zoquida, o convite da Silvana, de todo mundo da Entrade, da UTFPR. Deixa eu só fazer um esclarecimento antes, porque pode ser que fique estranho, mas eu não estou vendo as caras de vocês nesse momento, eu estou olhando para a minha apresentação em tela inteira, minha apresentação em tela cheia, então parece que eu estou falando com o meu laptop. Então, por favor, não reparem na minha cara, às vezes, de desconforto com relação a isso, tá? E às vezes tem uma colinha aqui em cima, que se eu ficar olhando muito para cima é porque eu estou dando uma colinha. Vamos lá. A Silvana já me apresentou um pouquinho, mas por que eu gosto sempre de me apresentar? Porque tem a ver com um dos temas, um dos pontos que eu vou citar mais à frente sobre o trabalho, o mercado de tradução audiovisual. Então, eu vou falar super, ultra, mega rápido, porque eu sei que isso daí a Silvana acabou de falar, então eu vou ser super sucinta, tá? Eu espero que vocês estejam vendo a apresentação direitinho. Se não tiverem, a Silvana dá um grito aqui que eu mexo. Então, quem sou eu? Muito rapidamente, como a Silvana já falou, as minhas especificações, meu estudo, a minha parte acadêmica toda está aqui. Eu sou formada em interpretação de conferências e interpretação comunitária também. Foi uma outra coisa que eu esqueci de atualizar aí na minha mini bio, mas eu tenho especialização agora em interpretação comunitária pela UNB, associada e credenciada pela Abrades, associada ao Sintra também, o Sindicato Nacional dos Tradutores. A minha experiência, ela já comentou. Eu também sou, também acho que ficou faltando na apresentação dela, que a Silvana falou, eu sou mentora voluntária e coordenadora de legendagem da divisão de tradução audiovisual e vice-presidente da Abrades. Todas essas três atribuições, digamos assim, esses três cargos eu desempenho na Abrades. Então, é um trabalhinho assim bem árduo, voluntário, e é muito gratificante, só realmente, como a Silvana falou, só com muito amor ao que faz, ao que eu faço, que a gente consegue equilibrar todos os pratos, sendo mãe, sendo profissional, enfim, tendo uma vida pessoal, né, também, sendo mulher, enfim, só com muito amor que a gente consegue acordar e desempenhar os nossos trabalhos direitinho. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque a apresentação não é sobre mim, a gente vai falar de tradução audiovisual. O que é a tradução audiovisual? Ela é um guarda-chuva muito grande, que ela compreende a legendagem, que é a legenda aberta, também chamada de legenda aberta, que nada mais é, acredito que todo mundo já conheça, que é a tradução do áudio original, a gente vê o filme, a série, sei lá o que, o produto, vamos chamar de produto, conteúdo audiovisual, no idioma original, e uma legendinha, um texto escrito embaixo, normalmente, vamos ver que não é sempre assim, uma legendinha, um texto embaixo, normalmente com 2 linhas, passando a mensagem do que for dito. Veja bem que eu não estou falando que é tudo o que foi dito, não estou falando que é ao pé da letra, não estou falando que é para conter todas as informações do que for dito, tá? Vamos falar sobre isso depois. Essa é a legendagem. A dublagem, ela consiste em tirar o áudio original, o áudio do original daquele produto, daquele conteúdo audiovisual, e jogar um áudio no idioma de destino, no nosso caso, o português. Então, você está lá, está vendo o filme e está ouvindo a voz que não é a voz do ator, dos atores que estão ali na cena. Narração. A narração é a narração do conteúdo, você também elimina o áudio original e substitui o áudio original pelo áudio traduzido de uma narração, de algum documentário, enfim. O voice-over não, ele sobrepõe, por isso que eu me corrigi, ele sobrepõe, você ouve as duas vozes, os dois sons, você ouve no fundinho, lá no fundinho, acho que todo mundo já deve ter visto documentário, acho que Discovery, esses canais que são mais voltados para documentário, você ouve às vezes no fundinho, assim, o som do inglês, blá, 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 e aí o narrador falando em cima em português. Closed caption, também chamado de legenda fechada, ou SDH, que é Subtitling for the Deaf of Hearing, ou LCE, legendas para surdos ensurdecidos,
que o próprio nome já diz, né? Ele é para as pessoas que têm dificuldade de audição ou 100% surdos. A legendagem eletrônica ou simultânea, que é normalmente utilizada em festivais, o Bruno vai até falar um pouquinho sobre isso na apresentação dele, acredito. A audiodescrição, que é a descrição de tudo que acontece naquele conteúdo audiovisual, tudo, qualquer barulhinho, qualquer prato caiu, cachorro latiu, pessoa falou de forma ofegante, barulho de folha amassada, trilha sonora, desespero, som de desespero, engasgou, tudo vai naquela descrição. E da mesma forma acontece isso no STH, no closed caption. A audiodescrição é voltada para as pessoas que têm deficiência visual e o subtitling para óperas. Né? Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, que isso aqui está me atrapalhando. Ópera e teatro. Focando nos dois principais que a gente vai falar hoje, porque a gente não tem muito tempo. Legendagem. Quais são os prós e contras? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu trabalho muito mais na área de legendagem. Eu tenho muito mais experiência e, confesso, consumo muito mais produto legendado. Então, essa análise é uma análise um tanto quanto tendenciosa, né? A minha opinião sobre a diferença entre legendagem e dublagem. Então, não me matem, por favor, tá? O que a gente pensa da legendagem? Ela é um serviço mais barato para quem contrata, porque não tem que lidar com, a gente vai ver depois, não tem que lidar com o diretor, com o estúdio, com o ator, com várias outras coisas que encarece o produto. A gente vai ver direitinho o que envolve. O tempo de produção é bem menor, justamente porque envolve menos gente. O áudio original é preservado. Então, tudo que é verdinho ali é positivo. Contra, o que eles alegam é que há uma poluição visual, porque às vezes você está lá envolvido na trama, no que está acontecendo na tela, e de repente se distrai com alguma coisa que está escrita aqui, de repente aparece uma imagem de um, sei lá, de um livro, de um manuscrito na tela, e aí a tradução do manuscrito está lá em cima, e tal, e tal. Então, há uma poluição visual, conteúdo de idiomas que a gente chama de exóticos, né? Idiomas que não são os mais comuns. Também isso acontece muito, às vezes tem trecho na tela e depois outra pessoa falando, aí tem trecho aqui, trecho. A tela fica toda poluída, isso acontece, eu já fiz um produto, um conteúdo audiovisual dessa natureza e era um negócio muito estranho, realmente. Outra coisa que eles alegam é a perda de informação, lembra que eu falei no começo? A legendagem, ela não pressupõe que você tenha que colocar todas as informações do que for dito. Pequeno parêntese. Andressa, com 15 anos, vendo... Eu sempre comento isso com meus alunos. Andressa, com 15 anos, vendo Dawson's Creek, que é uma série. Se a galera mais velha e estiver assistindo, acredito que não tenha, mas quem for da minha geração, que for adolescente nessa geração, vai lembrar de uma série chamada Dawson's Creek, que eu assisti a série, e eu gostava muito. Eu gosto até hoje. E aí, eu ficava vendo e falava, que absurdo! O cara falou, o Dawson falou, sei lá, que foi na casa da fulana e bababá, e que aí não sei o que lá do gato. E na legenda não tinha gato. Ele falou cat, na legenda não tinha gato. Que absurdo. A Joey falou não sei o que, e não tinha, falou de um telefone, não tinha telefone na legenda. Eu faria muito melhor. A Andressa com 15. Corta para a Andressa hoje, com quase 39, desesperada para fazer determinados conteúdos que têm umas restrições imensas, regras imensas, cada cliente quer de um jeito. A Andressa, com 38, fica arrancando os cabelinhos e sente vergonha própria, não é alheia, vergonha própria da Andressa de 15 falando esse tipo de coisa. Eu deixei de ser pedra para ser vidraça. Então, só quem sente na pele real, quem passa pelo que a gente passa, quem trabalha nessa área, sabe o quanto é difícil lidar com essa perda de informação. E eu sinto muito isso com os alunos. O quanto que os alunos sentem esse apego ao texto que não pode ter na legendagem. A gente tem sim que entubar, tem que encarar, vai perder informação, não tem jeito. Tem macetes, tem técnicas, que aí só fazendo o nosso curso, né, fazendo um curso bom, não só o nosso,
que você vai aprender, mas tem hora que realmente não dá. Então, esse é um contra real. Distração, já tem a ver com a poluição visual. Às vezes você se distrai, você está lá, a pessoa que tem mais dificuldade na leitura, né, às vezes se distrai, perde alguma coisa que está escrito, ou o tempo, a legenda passa muito rápido, ou está mal sincronizada, você se distrai, e isso causa realmente um problema de entendimento do enredo, enfim, do que está acontecendo naquele conteúdo. Por outro lado, a dublagem. Você vê que eu não fui nem um pouco tendenciosa, eu coloquei só 3 verdinhos e 4 vermelhinhos, mas enfim. A dublagem, a favor, né, um pró. Ela auxilia as pessoas com dificuldade de leitura, que resolve essa questão que eu acabei de falar, né, porque a coisa vai mais fluida, o entendimento, você está ouvindo aquilo ali, então a coisa vai mais rápido. A síntese é menor, tende a ser menor, do que as limitações, as restrições da legenda. A limitação é menor, porque você tem um tempo ali que você pode aproveitar para fazer um discurso mais robusto, aproveitar mais as informações do texto, né? As informações da mensagem, do áudio original. E há uma menor distração, porque não tem nada na tela ali para atrapalhar, é só o áudio. Né? Por outro lado, é um produto mais caro, é um serviço mais caro, porque, como eu falei, tem que contratar diretor de dublagem, estúdio, ator não sei o quê, tarará, fazer a mixagem, pós-edição, isso tudo aí o Bruno vai explicar com certeza mais ou menos como que funciona. E, sim, para a pessoa que contrata, para a pessoa que faz esse serviço, é muito caro. Né? O tempo também demora muito mais, porque para coordenar todas essas etapas, todas essas pessoas, marcar de agendar, de gravar fulano com Beltrano, com não sei o que, é complicado. Perde-se o áudio original, perde-se a atuação original do ator. Tá lá sei lá, Robert De Niro fazendo a atuação da vida dele, e aí você perde, coloca... Não que o dublador não tenha... O dublador a priori, a rigor, tem que ser um ator. Até de 14 anos, se não me falha a memória, ele tem que ter o DRT, tem que ser ator para atuar, para fazer a dublagem dos filmes. Beleza, ele é um ator, mas ele não é o Robert De Niro, gente. Então, você quer ouvir a voz do Robert De Niro, como é que você vai fazer? Só tirando, né? Só botando na legenda, então, legenda, dublagem, mas não fale isso, gente. Cada um tem seu público, enfim, eu só estou brincando. E também nessa questão do ator ou dublador, você se acostuma muito com a voz. Por exemplo, a dubladora da Sandra Bullock. Você vê a voz da dubladora da Sandra Bullock, você vê um outro filme dela fazendo um filme, sei lá, dublando sei lá quem, já não lembro mais quem ela faz, e aí você se confunde, fala, essa voz você não remete, quando você ouve a voz da dubladora da Sandra Bullock, você fecha os olhos, você pensa na Sandra Bullock, não é ela que está cantando, que tá atuando, é outra pessoa, é outra atriz. Então, há uma certa confusãozinha nisso daí. E isso se deve também a pouca gente no mercado, eu acredito. Né? Ou pouca gente qualificada, como queira. Material de trabalho para legendagem. Voltamos para a legendagem. Primeiro de tudo aqui, a partir de agora, tudo depende. Tá? Tudo depende do cliente, tudo depende da área, do mercado, de que tipo de cliente ele é. Tá? Mas vamos fazer assim um apanhado. Primeiro você vai receber a cópia do filme em alguma mídia, um link para baixar, um FTP, vai entrar na plataforma deles, vai ter o acesso ao vídeo, óbvio, né? Ao vídeo da forma que for, com baixa resolução, com um monte de marca d'água, as seguranças deles, vai ter, óbvio. Você vai receber ou não, por isso depende, ou não, você vai receber o script, que é o roteiro. Ou você vai receber o roteiro que vai para todos os atores lá na gravação lá de Hollywood, vai receber o roteiro bonitinho lá, com todo o esquema de como é que foi a gravação daquele produto. Ou você vai receber o template, que a gente chama de template, que é uma etapa anterior da legendagem, que a pessoa senta lá e dá mais ou menos por alto a entrada e a saída das legendas e o original, o texto original, mais ou menos num formatinho de legenda. Por que eu falo mais ou menos? Porque uma coisa é você fazer para ajudar o tradutor a legendar, outra coisa é a legenda estar pronta, no idioma
de destino, no nosso caso, o português. Há regras diferentes, há quebras diferentes, regras gramaticais diferentes, então, por isso que a gente não pode confiar 100%, e também é uma outra pessoa, você não vai ficar confiando 100% no trabalho dos outros, você tem que fazer o seu trabalho. Eu costumo comentar com os alunos um caso que aconteceu comigo, que eu estava fazendo uma legenda, e aí era uma série adolescentezinha, e aí a menina era tipo uma assistente assistente de um lugar, não lembro o que era, e aí chegava um artista naquela empresa. E aí o artista era aquela coisa, era um astro do rap, do rock, sei lá o quê. Ele era aquela coisa pomposa, metida, chegou pavoneando, né? Um monte de gente em volta, assessores em volta. E ela que era uma produtora. E ela queria bajular o cara, bajular o astro, né? O famosão. E aí ela falou, o que você quer? Você quer beber alguma coisa? E aí ele falava assim, eu quero, e ele tinha uma voz, um sotaque, eu quero, I want a John Jarrell. E falava assim. E eu recebi esse produto, e aí estava lá no template, recebi com template, e estava lá na legenda, né, o template escrito, I want a John, Jon, Gerale, Gerale, Geral. E aí aparecia a menina depois, logo em seguida ela aparecia com uma latinha que estava nitidamente escrito Ginger Ale. Aí eu olhei para aquilo ali, eu falei, não tô acreditando. Falei, que isso? Errou feio, errou rude, errou muito. E aí eu tive que mandei, né? Tem gente que nem manda, mas eu mandei, eu falei, olha, tá errado aqui, dá uma conferida aí se não tá errado. Né? E fiz a minha parte, corrigi, é Ginger Ale, todo mundo conhece o Ginger Ale, uma bebida, e coloquei, eu want a Ginger Ale, e aparece o Ginger Ale bonitinho. Gente, né? Acontece, as pessoas erram, tá? Nem todo mundo erra, inclusive eu, e vocês vão errar também, todo mundo erra, tá? Então, script, template, computador com placa de vídeo, boa, há que se fazer investimento. DVD, a gente não usa mais, né? Mas um dia vai que, né? Eu, pessoalmente, eu não tenho DVD em casa no momento. Mas antigamente, quando não tinha os streamings, era legal ter um DVD, um drive de DVD em casa, para receber os produtos em DVD, que é o que a gente fazia antigamente, lá em 2000 e pouquinho. Editor de texto, Word, Google Docs, alguma coisa assim. Corretor ortográfico do bom, tá? Que você vai fazer 3, 4, 5, 6 vezes, e ainda vai fazer uma sétima, e ainda vai ter erro. Fone de ouvido. Outro dia alguém me perguntou, acho que foi anteontem, alguém me perguntou, você tem alguma dica de fone de ouvido? Olha, o fone de ouvido tem que ter duas coisas básicas. Para a legendagem, na verdade, é uma coisa básica, é que ele tenha, como estou mostrando aqui, que ele cubra toda, não sei se, espero que vocês estejam vendo, que eu não estou vendo ninguém, cubra toda a orelha do tradutor. Eu estou aqui com uma orelha para fora para me ouvir, mas normalmente eu coloco as duas, ele tem esse acolchoadozinho, esse padzinho aqui, e você, se você colocar direitinho, que eu não estou fazendo agora, você simplesmente não ouve muito pouco, se ouve alguma coisa à sua volta. Então você fica com um sonzinho bem abafadinho no seu ouvido, e você consegue ouvir todas as informações daquele vídeo, mesmo a coisa mais lá no fundinho, você ouve bem. Então, o fone, assim, é o ideal para trabalhar com legendagem. Eu não tenho. Tudo bem. Vai juntando dinheirinho, quando você puder, compra um desse. Porque é carinho? Mas vale muito, faz muita diferença. Eu mesma só consegui comprar depois de um tempinho. Vamos lá, fone de ouvido. Materiais de pesquisa, sempre tem que ter o que o cliente te der, o que puder te dar. Às vezes ele não te joga, só te joga isso daí, você vira. Às vezes nem script dá, como eu falei que depende. Às vezes nem roteiro, nem template, nem joga o vídeo, se vira aí. Às vezes não, às vezes ele te dá tudo, às vezes ele te dá, sei lá, vídeo corporativo, trabalha para empresa. Aí ele te dá assim, olha, é um vídeo sobre arquitetura, não sei o quê. E aí ele vai te dar todo o material, glossário e tudo mais. Não te deu, pesquisa, vou fazer uma série sobre arquitetura. Galera,
Por isso que é ótimo networking. Galera, alguém tem um glossário de arquitetura? Quem sabe? Quem já fez algum documentário sobre arquitetura? Pode me dar um material aí de pesquisa que você usou? E faz aquele escambo. Networking é essencial. Etapas da legendagem. Primeira etapa. Se você estiver falando com o cliente direto, tá? Lembra que eu falei que tudo depende? Dali para frente tudo depende? Se o seu cliente for um cliente direto, o que é um cliente direto? Dono de uma empresa chega e fala: Andressa, eu quero legendar uma série de vídeos promocionais para promover minha empresa, a publicidade da minha empresa. Quero botar num congresso tal vídeo, eu preciso da legenda dele, tal, não sei o quê. Ele é um cliente direto. Ele não é uma agência de tradução que contrata você como uma pessoa terceirizada, como um prestador de serviços para fazer o trabalho para lidar com outro cliente. Já vou chegar lá, mas vamos lá. Cliente direto, aquela pessoa física, pessoa jurídica, que não tenha nada a ver com agência de tradução. Ele chega lá, primeira coisa que ele vai fazer, como eu falei antes, ele vai te dar o material, tudo que ele puder te dar. O vídeo, material de pesquisa, as informações do que ele quer. E se ele não te der nada, não tiver nada, ele vai te dar o mal, vai te dar o vídeo. Beleza, te deu o vídeo. Você vai fazer a tradução do produto, né, do conteúdo que você está fazendo, respeitando as normas e técnicas, que aí não vai dar para a gente falar disso, mas vai fazer a marcação da localização do tempo de entrada e saída de todas as legendas, ou seja, o timing, e essas duas etapas, elas são feitas simultaneamente, tá? Você vai traduzindo e vai timeando, vai traduzindo e vai timeando. Tem gente que faz separado? Tem, mas desculpa falar, mas é uma meio burrice, porque é um retrabalho que você vai ter que fazer, tá? Porque o teu texto vai depender das condições do timing que você vai fazer, das condições dos critérios que o cliente usa para o timing que ele quer, dos parâmetros que ele te dá. Então, se ele falou que ele quer, sei lá, que a legenda dele tem que ter no mínimo 1 segundo, no máximo 6 segundos, e que, aí eu vou falar um pouquinho de legendez aqui, que depois a gente comenta. Mas, sei lá, o CPS dele é 17 ou 18 e tudo mais, tem que levar todos os parâmetros que ele falou para fazer a tradução. Às vezes você vai traduzir, vai estar tudo bonitinho, tudo lindinho, perfeito, mas vai te prejudicar no timing. Aí você vai ter que fazer tudo de novo? Não. Resolve logo, legenda por legenda. Probleminha por probleminha, é muito mais rápido, muito mais ágil. Dica de ouro, essa daí. Depois que você faz a tradução e o timing da tua legenda, você vai para revisão por parte do tradutor. Então, você vai se revisar. É uma revisão capciosa? É, porque a gente não consegue ver os nossos erros. Ou então a gente vê muito pouco dos nossos erros. Por isso que precisa sempre de 2, 3 pares de olhos depois que você faz. Nossa, tem zilhões de exemplos que eu posso dar aqui, mas eu não vou dar porque eu estou pagando minha terapia para não ficar lembrando das minhas coisas, dos meus erros, que isso faz muito mal, tá? Mas todo mundo tem história triste para contar sobre trabalho que foi mal revisado, erro, besta, coisa que a gente está cansado de saber, chega lá e faz errado, e aí volta para o revisor com a chibata lá, você errou, tal coisa. Acontece, tá? Então, revisão por parte do tradutor. Aí, às vezes, né, estou falando do cliente direto. Então, cliente direto, não tem revisor, você não tem agência, você não trabalha com revisor, tá? E depois, inserção ou queima das legendas no vídeo, se o cliente pedir. Às vezes ele nem sabe o que é. O que é inserção ou queima do vídeo? Você vai pegar o vídeo que ele te deu, o original, bonitinho, no idioma de origem, e vai colar, vai grudar a sua legenda naquele vídeo. Vai gerar um vídeo com a legenda já embutida nele. Tá? A gente chama de queima, que é um serviço à parte que a gente cobra à parte na hora de fazer o orçamento. Isso é cliente direto, tá? As agências, como eu falei, estou falando sempre, vou repetir isso toda hora, depende, cada uma tem um esquema próprio. Às vezes você vai e aí, você vai, traduz o produto, fazendo a marcação, revisa você mesmo, então não sei o quê, manda lá para revisão. Às vezes não tem nem etapa de revisão naquela agência. A agência normalmente que cobra, que paga muito pouquinho, já vamos falar disso, tá nem aí para revisão.
joga aí, seja o que Deus quiser, né? E são essas legendas que rolam, que rolam por aí, os prints, né, dessas legendas por aí, com aqueles erros bizarros, né? Ou às vezes não, às vezes você vai, faz a sua legenda, entrega, revisado, entrega, passa para um processo de revisão, depois passa para um processo de QC, de conferência, depois passa para um terceiro processo, depois volta, depois não sei, vai dar cambalhota, tarará. Cada agência tem um esquema próprio. Não cabe aqui eu ficar dizendo qual é, né, de cada um. Mercado de legendagem. Vocês podem ver aqui que a imagem já dá o tom do assunto. Quem contrata? Como eu falei logo agora há pouco, tem os clientes diretos e tem as agências. Falando especificamente de agência, as agências internacionais, as agências nacionais que pagam em real, as agências internacionais que pagam em dólar ou em euro e que prestam serviços para clientes de TV e streaming ou em qualquer outro tipo de legenda que tem por aí. Tá? Normalmente, o que tem acontecido muito é um mercado que está em expansão, é o mercado de streaming. Netflix, Disney, sei lá, HBO, Amazon Prime, por aí vai. Né? São vários. E hoje em dia, então, o que mais tem é plataforma para você ver vídeo, filme, conteúdo audiovisual em streaming. Né? Então, isso, por um lado, é muito bom, por outro lado, também gera todo tipo de concorrência, de valores diferentes, regras diferentes, exigências diferentes, formas de pagamento diferentes, descontos diferentes, enfim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim nessa história. Então, como eu falei, agências, os clientes, quem contrata, quais são os clientes, na verdade? Você não é. Eu nunca posso dizer e nunca vai sair da minha boca. Se sair da minha boca, eu estou ficando doida. Os tradutores de audiovisual, eles não podem dizer, eu sou tradutor, faço legenda para Netflix. Se você fizer isso, tu está ferrado. Você trabalha para agências que prestam serviço para empresas como Netflix, Amazon, Globosat, Disney. Nunca trabalho para Netflix, tá? Por quê? Por conta de vínculo empregatício. Ninguém tem contrato direto com a Netflix. Eu não assinei nada direto com a Netflix. Eu assinei contratos com clientes, com agências de tradução, daqui ou lá de fora, não interessa, que entre seus clientes tem N empresas, entre elas a Netflix, entre elas a Amazon, entre elas a Disney Plus e por aí vai, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Eu quero trabalhar com a Netflix, como é que eu faço? Pesquisa agências de tradução audiovisual, agências que trabalham nessa área de audiovisual, que tem entre seus clientes esse daí que você falou, tá? Como eu falei, não falei isso ainda. O status da profissão de tradutor. Profissão de tradutor como um todo, não só de audiovisual. É uma profissão não regulamentada, ou seja, não tem regras específicas para que a pessoa seja tradutor. Qualquer um, a priori, pode ser tradutor. O que é bom por um lado e péssimo por outro. Agora, uma ressalva que eu faço sempre é: qualquer um pode ser tradutor, mas um bom tradutor pode ser qualquer um? Não. Um bom tradutor tem que ter estudo, tem que se esforçar sempre, tem que estar sempre reciclando, não pode se considerar, eu fiz um cursinho ali, fiz uma live ali, uma mentoria ali, já posso atuar com tradução, como a Silvana já comentou. Eu sou formada em letras, já posso ser tradutor. Eu posso ser formada em letras, que mesmo me formar, saí do cursinho de inglês, morei, 2 meses fora, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, já posso ser tradutor, já posso fazer filme. Não. Você pode, agora vai ficar, desculpa, não vai ficar maneiro, tá? Você não é tão bom assim, se você não estudar, tá bom? O status da profissão de tradutor. Normalmente é freelancer. Existem contratados de agência, carteira assinada bonitinho? Existem, mas estão cada vez mais raros e o que acontece é que o valor não compensa muito. Compensa para quem está começando? Compensa. Você ganha experiência? Ganha. Tem alguma coisinha na carteira ali para tirar um FGTS maneiro depois? Tem.
mas em termos financeiros você ganha muito mais sendo freelancer, e eu posso falar isso por experiência própria, porque eu abandonei a área de tradução contratada por carteira para ficar de freelancer, e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Pagamento. O intervalo dessas tarifas, né, de pagamento é bem abrangente e muitas vezes é uma cilada. Desconfie de agências que paguem, falando de mercado internacional, né, que paguem menos de $3 por minuto. Tá? Menos de 3 é furada. Tá? É um trabalho do cão. Às vezes eles põem uma forma de pagamento que vai cortar metade do teu valor ali para imposto, para coisa, não sei o quê, e você vai chegar com uma merrequinha no fim das contas. Então, a dica que eu dou é $3. Se estiver começando, às vezes 2, até ser. Agora, menos de 2, você nem dá nem bom dia. Tchau, querido. Não quero papo com você, não. Acontece muita agência aí, tem umas agências grandes que vão ficando cada vez maiores e que estão cobrando cada vez menos. É uma proporção meio maluca. Elas vão crescendo, ganhando grana e estão pagando cada vez menos para os tradutores. Então, tome muito cuidado com isso. Não é um valor tabelado, tá, gente? Eu estou falando apenas a experiência que eu tenho de mercado internacional. Então, o valor é muito abrangente, muitas vezes cilada. Formas de pagamento, prazos de pagamento, às vezes em 30, 60, 90 dias após o serviço, tá? Estou falando de agências. O slide que eu mais gosto. Vamos lá. Muito cuidado com pessoas que te mandam vagas de bandeja, coisas assim incríveis, oportunidades únicas. Não existe almoço grátis, não existe milagreiros, coisas que chegam na sua mão e falam assim, cara, você é maravilhoso, você acabou de sair da faculdade. Você é o suprassumo da legendagem. E aí eu quero te dar aqui a experiência, a oportunidade de ganhar uma experiência da sua vida, fazendo a legenda ganhando R$2, é real mesmo, tá, gente? Não estou errando não, porque já vi isso acontecer. R$2 por minuto de vídeo. E já aconteceu isso comigo, da pessoa encher minha bola, né? Você é maravilhosa, o seu trabalho é incrível, e tarará, e te cobram e fazem o que eu chamo de quarteirização. O que é quarteirização? O cara é alguém como eu, prestador de serviço para uma agência, terceirizada, né? Terceirizado de uma agência. E aí ele pega o trabalho da agência, que por tabela pegou do cliente, o cliente vai lá, pede um trabalho para a agência vai lá, contacta esse cara. Você pode fazer essa legenda para mim? Posso. Aí ele vai lá e fala, sei lá, a agência vai pagar para ele, vamos lá, R$5, R$3 por minuto. Não, vamos botar R$5 por minuto. Não, reais não, dólares. Vou botar lá. $5 por minuto, pagar bem. $5 por minuto. Aí ele chega e fala, opa, o que eu vou fazer? Vou pegar os otários aqui que acabaram de chegar, que não entendem muito do que está acontecendo, vou repassar para 2 ou 3 aqui, vou cobrar $1 por minuto, eles vão fazer o trabalho, mal e mal eu vou passar um corretorzinho do Word aqui, vou mandar e vou embolsar o dinheiro e vou ficar de boa. E ainda põe meu nomezinho embaixo, que acontece, tá? Já vi. Põe o nomezinho do cara embaixo, ali no fim da legenda. Tá? Acontece mais do que vocês possam imaginar, tá? Então tem gente que se aproveita, tem gente que pede seu currículo para pegar suas informações e abrir agência e falar que você trabalha para eles e nunca te mandar nada. Agora, o que eu tô assim implorando, eu peço, se eu pudesse me ajoelhar, me ajoelhava para vocês. Eu estou implorando. Tomem cuidado com mentores milagreiros. Estou olhando para a câmera agora, te imploro. Tomem cuidado com mentores milagreiros, pessoas que agem como se tradução fosse facílimo. Se fosse algo assim que, ganhe 25 mil por mês traduzindo na beira da piscina os seus conteúdos, seus filmes preferidos. Ganhei meu primeiro 1 milhão no primeiro ano. Que mais?
Ah, a tradução não precisa estudar, não. Baixa, conquista aí a legendagem não precisa estudar, não. Conquista o cliente primeiro, depois você aprende como é que você faz na prática. Bobeirinha, assim. Você pega uns vídeos, aí você aprende, você se vira e tudo mais. Ah, não! Tem uma última agora. Caiu até uma foto aqui. Sai fora. As pessoas que são contra a nossa iniciativa, elas são contra a democratização do conhecimento. Então, me paga aqui R$ 200 e eu te ensino a ser um legendador de sucesso, uma pessoa multifacetada, multitrampo, maravilhosa como eu. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Ninguém conhece. É importantíssimo vocês conhecerem quem são as pessoas que estão no mercado querendo ensinar para você. Porque tá cheio de gente aí que acabou de sair, saiu do bueiro, por isso que eu ponho a foto dos Gremlins aqui embaixo, a galerinha nova, não sei se você deve conhecer esse filme. Eles surgem dos bueiros do nada. Bonitinhos, aqui à direita eles são bonitinhos. Ai, que fofinho, jogou água, vira um bichinho aqui da esquerda. Vira esse monstrengo aqui da esquerda. E jogou água, molhou, parece uns 200. Cada dia eu recebo o nome de um. Que chega do nada, que ninguém conhece, não sabe de onde surgiu. Chegou, e aí já tá aí. Vem aprender comigo a ser o mago da tradução. Vem aprender comigo em 25 dias, 21 dias, cada vez menos. E tal, e não sei o quê. E aí, o que a gente faz? A gente vai sentar, que eu digo, profissionais que já estão na área, não de hoje. Profissionais que são conhecidos, são reconhecidos, por isso que eu fiz a minha apresentação, para dizer que eu não sou qualquer uma aqui. Eu não sou suprassumo da tradução, mas não sou qualquer uma. E aí, pessoas como eu chegam e falam, o que a gente vai fazer? Porque se a gente abre a boca para falar, tá de recalque, vocês são contra a democratização do conhecimento. Se a gente não abre a boca, eles estão lá enchendo o bolso de dinheiro. Então a gente fica meio assim, o que a gente faz? O que eu dou de dica para vocês é a seguinte lógica. Eles estão agora usando a técnica, você está sem dinheiro, você não pode pagar um curso de 600, 700, sei lá quantos reais, para aprender a ser tradutor. Então, paga aqui, 200 da minha mão, te ensino, você vai aprender em 2 semanas, você vai aprender a ser tradutor, paga 200 da minha mão, o que eu resolvo? Você está sem grana. Se eu estou sem grana, e todo mundo já passou por isso, por essa fase na vida, você vai pegar o pouco que você tem para botar na mão de uma pessoa que tá ninguém não é ninguém na fila do pão, não tem carreira, às vezes não tem nem nome, é um codinome, é um pseudônimo que a pessoa usa. Você vai procurar quem é fulana, vai lá, não acha quem é fulana, não acha onde ela se formou, não acha nada que aquela pessoa fez. A pessoa não é ninguém. Tem R$ 300 na minha carteira, eu vou dar 200 para a pessoa, para uma nobody, mas é ninguém, me ensinar a ser tradutora? Pensa um pouquinho, né? Vamos valorizar o nosso dinheirinho. Você está com um pouquinho de dinheiro? Junta, guarda, estuda por conta própria, se for o caso, né? Sem dar dinheiro para ninguém. E depois você vai juntando, faz um curso legal, um curso que tem um investimento, que tem um retorno positivo na sua carreira. Não desperdice seu dinheiro com esse pessoal aí, tá? Então, já falei da pessoa que pede o currículo, informações pessoais. Duração dos testes. Acontece muitas vezes da pessoa chegar, desses quarteirizadores, né? Deles pegarem lá, de novo, lembra aquele quarteirizador que eu falei no começo? Dele pegar o trabalho com a agência e aí ele passar assim um e-mail para todo mundo. Olha, estou aqui abrindo uma empresa, então eu sou gerente da empresa tal, que nem existe, e eu estou aqui com um teste. Você quer fazer um teste para trabalhar na minha empresa? E aí manda 15 minutos de vídeo para você fazer, de teste. Isso aconteceu, tá? História verídica. Eu olhei aquilo, eu fui dando corda. É? Sim, claro, pode me mandar. Aí a pessoa me manda o vídeo. O vídeo de 15 minutos era um vídeo de um filme em português, era para fazer versão, né? Um filme brasileiro, com marca d'água da agência, de uma agência internacional, que eu conheço.
E a cara de pau é tão grande que tinha, porque essas empresas, elas têm toda uma segurança de proteção, coisa para proteger, para não ter pirataria, essas coisas, e aí colocam marca d'água e colocam o e-mail da pessoa para quem aquele vídeo foi enviado. Porque se vazar, a gente sabe quem que vazou. Né? Pelo e-mail se identifica. E a bendita pessoa estava lá, tinha o e-mail da bendita pessoa, a marca d'água da agência internacional e o e-mail da pessoa. Eu falei assim, cara de pau. Aí eu falei, o que eu faço? Fico na minha, não fico na minha? Fico na minha, não fico na minha? Aí eu falei, quer saber? Eu vou falar. Eu procurei a agência e falei, oi, tudo bem? Então, não trabalho com vocês, não. Mas recebi aqui um vídeo, toma aí. Mandei print, mandei tudo, fiz um dossiê da pessoa. A pessoa ficou, meu Deus, que não sei o quê. O cara simplesmente ficou queimado. Se ele tá atuando ainda aí, ó, nunca mais vi. Mas, cara, não seja essa pessoa e não caia. Preste atenção no que você está recebendo. Se o filme que dá do teu teste tem mais de 5 minutos, acho que 5 minutos até muito. Vamos botar 5. Mas mais de 5 é um absurdo. O trabalho que dá para fazer 5 minutos para quem não está começando é muito grande. Então, tome cuidado com a duração dos testes. O que o cara queria fazer? Ele dividiu um filme de 1h30 em vários videozinhos de 15, certamente. E aí foi mandando para várias pessoas até completar 1h30 do filme. E aí depois ele ia juntar, fazer o Notas fora zero, dar uma revisadinha em alemão, jogar para o cliente e falar que ele fez. É isso que ia acontecer, tá? Então, cuidado. NDA. Por que eu fiz toda essa apresentação até agora? Falei de mim, tive o maior cuidado para falar de streaming e deixei bem claro que eu não trabalho para nenhum serviço, nenhuma empresa de streaming. Porque as pessoas que trabalham com o mercado, com tradução no geral, né, gente? Muitas das agências obrigam você, de praxe, você assinar um contrato de confidencialidade, o Non-Disclosure Agreement, NDA. Tá? Em que você diz, entre muitas outras coisas, não vou entrar, porque eu não vou falar dos meus NDAs, mas você não pode dizer os clientes que a sua prestadora, você não pode dizer que você trabalha para os clientes da sua prestadora, porque na real você não trabalha, você trabalha para a prestadora. Então, uma das grandes cláusulas que todo mundo conhece é essa. Se tem alguém falando aí que trabalha para fulano Beltrano, mentira. Tá falando besteirinha, tá bom? Então, muito cuidado. Quando for assinar contratinho, dá uma lida em todas as cláusulas, porque eu conheço gente que já se ferrou bonito, querendo aparecer, ou não empolgado, pegou seu primeiro trabalho, ai, fulano, olha, tô aqui, eu fiz a legenda do filme tal, que tá não sei onde, vai e joga assim, tá? Ainda coloca o print do nome da pessoa na tela. Não, pelo amor de Deus. Leia o contrato que você está assinando. Tá? Você não pode fazer nada disso. É ruim, porque às vezes você não pode, você fica parecendo um pouco, como se você não tivesse credibilidade de falar assim, eu não posso chegar e falar muitas coisas que eu fiz. Você lembra da minha apresentação? Eu fiz por um motivo. Eu botei lá centenas de conteúdo, de coisas, de filmes e tal, audiovisual, tal, não sei o quê. Eu fiz centenas, até milhares, mas eu não posso falar de todos os que eu fiz, porque eu tenho um contrato. Eu posso falar alguns. Os alguns estão no meu site, tem lá um portfólio dos que eu fiz que foram autorizados, que eu pedi autorização. Você pode pedir, em alguns casos, você pode pedir, posso falar desse? Ah, beleza. Então aí você pode. Mas se o cara não te autorizar, você não pode. E se você fizer isso, você vai tomar uma multa e vai perder o teu cliente. Então, muito cuidado com os NDAs, tá? Muito cuidado também com prazo e qualidade, que é sempre bom lembrar. É um pouco óbvio, isso vale para todas as traduções, para todos os trabalhos que envolvam prazo e qualidade? Mas é sempre bom lembrar, porque tem sempre uma galera que acha que é tudo muito simples, que é só jogar ali e acabou, e não é. Aspectos técnicos. Ah, não, peraí, antes de eu ir para aspectos técnicos, eu queria falar uma outra coisinha. Um outro argumento que eu esqueci de comentar aqui, por isso que eu estou olhando para minha colinha ali, para as pessoas, dos mentores milagreiros, dos gremlins que acontecem, que surgem por aí dos bueiros, é que,
Eu não sou conhecido porque existe uma panelinha. E a questão da panelinha, eu pensei, isso me veio hoje de manhã, eu não ia falar disso. Me veio hoje de manhã a seguinte frase: a panelinha que essas pessoas comentam, na verdade, são profissionais. São aqueles profissionais que eu falei quando eu comentei sobre os mentores, é uma panelinha de pessoas profissionais que estudaram e que estão vendo esses gremlins por aí. Então, o que eles chamam de panelinha, vocês vão lembrar da Andressa aqui, arrancando os cabelos. Meu Deus! Essa pessoa, quem é essa pessoa que está começando a ensinar? E não sei o quê, quem é essa? De onde surgiu? O que come? Onde estudou? O que faz? Então, essas são a panelinha, que na verdade são profissionais que estão preocupados com a carreira, com a categoria de tradução. Tá? Então, tome muito cuidado com essa retórica aí, esse discurso dos mentores, tá? Dos falsos mentores, tá bom? Aspectos técnicos. Vamos lá. Fonte. Qual é a fonte da legenda? Depende do cliente, como eu falei, tudo dali para frente depende do cliente. As cores da legenda podem ser amarela, branca, com ou sem serifa, já vou falar o que é. O teu cliente direto pode querer legenda verdinha com bolinha amarela, pode querer roxa, pode querer legenda com ou sem negrito, pode querer assim, pode querer assado, pode querer legenda centralizada, justificada, lá em cima, lá embaixo. O que o cliente mandar, você faz. Tá? Mas normalmente, em legendas de televisão e streaming, é cor amarela ou branca, com ou sem serifa. As legendas sem serifa, elas são aquelas como a Arial, a Calibre, a Helvética, a Verdana, são as sem serifa, que eu gosto mais. As fontes serifadas são a Times New Roman, a Garamond, não muito usadas. O que eu vejo mais sendo usado são as fontes sem serifa. Tá? O tamanho, de 12 a 16, como eu disse, cliente mandou, você obedece. E as legendas costumam ser centralizadas. Sim, como eu falei, cada cliente quer de um jeito. Às vezes ele quer assim, se tiver alguma informação na tela, coloca a legenda lá em cima. Se tiver informação na tela, coloca do lado. Ou lá, sei lá de onde, lado superior direito, lado superior esquerdo, lado... Mandou, você obedece. Tá? Restrições de espaço. Antes de eu entrar em restrições de espaço, recentemente eu vi um artigo, estou tentando lembrar de onde que foi, eu coloquei no Facebook, depois eu vejo direitinho, posso mandar para vocês depois. Um artigo falando que está surgindo uma tendência de uma mudança nesse esquema dos aspectos técnicos, de como se apresentam as legendas na tela. E eles estão fazendo um negócio bem interessante de colocar, interessante, curioso, eu não sei, eu não sou capaz de opinar se é bom ou ruim ainda. Para mim é meio zoado, mas enfim, de colocar as legendas próximas da boca de quem está falando. É inovador, é uma coisa meio história em quadrinho, né? Mas é uma tendência que está acontecendo agora, que está começando. Na matéria tinha um caso, falando de um caso só, não lembro qual filme, o Bruno pode me lembrar, mas é uma coisa que existe, já está existindo entre nós, está entre nós, mas não é a regra, tá? Não é o comum de acontecer. Restrições de espaço, elas dependem do cliente, tá? 2 linhas no máximo de legenda, tem cliente que aceita 3 ou mais. No máximo, a sua legenda tem que ter de 30 a 42 caracteres por linha. Televisão costuma colocar 32, 35, e streaming aceita até 42. Desconheço outros números, talvez existam, claro, outros CPS, CPLs, como a gente fala. As suas legendas não têm divisão silábica, ou seja, você não divide a legendinha no fim da linha, você não põe aquele tracinho e continua a palavrinha embaixo, a palavrinha tem que estar todinha ali. Os diálogos, eles se apresentam dessa forma, né? Falas sobrepostas. São diálogos, eles podem ter espaço depois do hífen ou não, até bem pouco tempo. Era assim, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, eu espero que sim. Mas aqui no primeiro exemplozinho, amarelinho, até bem pouco tempo, a Netflix fazia isso daqui, parênteses, eu não estou quebrando NDA nenhum, porque isso está no manual da Netflix, que é público, tá, gente?
Isso aqui era o que a Netflix fazia, atualmente ela está fazendo isso daqui. Ela está exigindo que a gente coloque um espacinho entre o hífen, que serve de travessão, e o diálogo de duas pessoas, tá? Lembrando que é de duas pessoas. Outra coisa, restrições de tempo e caracteres. Tempo mínimo, normalmente, é de 1 segundo, tempo máximo é de 6 segundos. O que quer dizer isso? A sua legenda para clientes, normalmente, costuma ficar pelo menos 1 segundo na tela e até 6 segundos. Novamente, varia. Tem cliente que quer de um jeito, tem cliente que quer de outro, tem cliente que para um produto tal quer de um jeito, tem mesmo cliente que para um produto outro tal quer de outro. Os clientes de streaming têm toda uma regra específica. Vai lá no manualzinho deles, vocês vão dar uma olhada. Então, eles têm padrões próprios. Formato de arquivo. Estou acelerando um pouquinho, porque eu vi que já está quase acabando. Formato de arquivo. Tem uma infinidade de formatos de arquivo. Tem o SRT, que é o que é mais usado. O arquivo da legenda, que você produz na legenda dentro de um programa específico. SLT, SSA, ASS, SUB, por aí vai. Existem os softwares específicos que eu não coloquei aqui, mas tem software de graça, que é o Subtitle Workshop, que a galera que começou, foi primeiro grande, o mais conhecido, né, o software mais conhecido, freeware que existiu, pelo menos aqui no mercado brasileiro. Eu comecei nele, mas antigamente tinha ai meu Deus, esqueci os nomes já. Mas tinham vários outros lá para trás, Horse e por aí vai. Tinha um programinha também que a gente entrava no MS-DOS e fazia a legendagem, era um horror. Mas, enfim, Subtitle Workshop, Subtitle Edit, que é o software que eu uso na aula de tradução audiovisual, do módulo de tradução audiovisual do curso da Interpret2B. Codificação do arquivo. Esse arquivo, todo arquivo de legenda, ele tem uma codificação própria, ou seja, ele tem uma parte técnica ali que permite que você salve ou não os acentos gráficos da sua legenda. Ou seja, tem formato, codificação, que você faz a tua legenda, escreve lá com acentinho, palavra, sei lá, água, põe acentinho, salva numa codificação tal, e aquele acentinho vai-se embora. Tem outros que não, que mantém o seu acentinho. Então, é questão técnica, que isso daí a gente estou só pincelando, tá, gente? Estou indo bem rapidinho. São essas codificações que são as mais usadas. Padrões da legendagem, vou tentar super, ultra, mega rápido. Itálico. O itálico, a gente usa essas três formas aqui, são 3 formas de marcar o itálico no seu texto. E ele é usado quando há casos de vozes filtradas por meio, coisa técnica, por telefone, rádio, televisão, qualquer coisa metálica, né? Voz metálica, de coisas, dos eletrodomésticos, enfim. Vozes filtradas, falas de narradores, pensamentos de personagens, falantes fora da cena, não fora da câmera. Fora da câmera é uma coisa, fora da cena, como um todo, é outra. Todas as letras de música, termos em língua estrangeira que não estão no dicionário. Como inserir, eu já falei, você pode marcar entre colchetes, você pode deixar, aqui não marcou, mas é o texto em itálicozinho, acho que saiu aqui o negócio. O texto em itálico normal no Word, que é aquela letrinha na diagonalzinha, né, inclinadinha, ou dessa forma aqui, usando as tags de itálico. Cartela, também chamada de FN, Force Narrative, letreiro, milhões de nomes. As placas, você usa as cartelas com placas de sinalização, textos na tela que sejam pertinentes ao enredo, bilhetes visíveis pelo telespectador e a identidade do falante na tela, os créditos do falante na tela. Por exemplo, proibido fumar, John Doe, diretor executivo. Tem cliente que manda você colocar apenas as coisas que são traduzíveis. Por exemplo, esse John Doe, que é o nome da pessoa, teria que cortar, poderia colocar só o diretor executivo, não o John Doe. Tem cliente que não, que fala, não, tem que colocar tudo que está na tela, mesmo que seja uma coisa que não é traduzida. O nome não é traduzido, o nome de lugar, sei lá, não me vem nenhum nome agora na mente, mas você tem que perguntar, tem que ler o manual do seu cliente. Referências culturais, também você tem que ler no manual. Adaptar ou não fica a critério do cliente. Adaptar chaves no Guarujá ou chaves em Acapulco?
tá bom que a gente está falando de dublagem, mas depende do cliente. Consulte seu cliente. Fazer ou não uma adaptação, falar sucrilhos ou falar cereal matinal, depende do seu cliente. Nomes de personagens já consagrados, aquela Crazy Eyes do Orange is the New Black, eu sempre uso esse exemplo. É Olhos Loucos na legenda, na dublagem também eles fizeram essa sincronia. A 11 do Stranger Things, a 11, foi traduzido, mas às vezes não precisa, tem cliente que fala que teria que deixar 11, teria que deixar... O cliente mandou, você obedece. Nomes de lugares, ruas, nomes de livros ou filmes, tudo isso você tem que perguntar para o cliente. Em suma, tem tradução consagrada? Por exemplo, Quinta Avenida, Nova York, é o mesmo exemplo. Califórnia, Los Angeles é um exemplo daqueles que que é o nome de um lugar que não tem tradução, então poderia ser eliminado se quisesse, numa force narrative. Então, tem tradução? Utiliza. O título de livro, sei lá, não me vem, Quem Roubou Meu Queijo, uma coisa assim. Tem tradução? Coloca aquela tradução. Porque para a pessoa se identificar do que você está falando. Se a pessoa se o legendador colocar o nome em inglês, ele vai falar, de que livro ele está falando? Né? Então tem que colocar o nome para fazer essa identificação do telespectador com o produto, com, sei lá, o livro, o filme, enfim, tá? Eu falei para direto, não fiz pausa para ninguém, não deixei ninguém falar, e agora eu quero ver vocês. E eu terminei na hora que eu queria. Viu? Parabéns para mim. Agora, desculpa, eu esqueci. Vitória, você tem muitas perguntas? Manda aí. Temos uma perguntinha da Tessa. Tessa, você quer fazer sua pergunta? Prefere que eu leia? Vou dar um segundinho para ela responder. Uhum. Posso ler. Então, Andressa, o que você acha de fazer voluntariado no TED para pegar um pouco de prática? Olha, eu acho legal. Tudo que você puder fazer para praticar, para se especializar é bom. Só que isso não substitui um curso especializado voltado para isso. Você não pode, inclusive, mesmo você, por exemplo, eu já sou tradutora há 17 anos, trabalho com audiovisual há 17 anos, continuo estudando. Eu continuo, sei lá, tem 2 anos eu contratei um professor particular de português para fazer uma reciclagem de português. Porque às vezes a gente esquece, às vezes tem coisa que eu falei, caramba, eu dei isso, eu não lembrava mais, ainda mais português, que é super difícil, né? Então, me perdi. Sim, é ótimo que você faça o voluntariado voltado para a sua área e tal. O que eu não recomendo aí já é outro papo, que não foi a sua pergunta, mas o que eu não recomendo é fazer voluntariado para ficar expondo, sabe aquela coisa assim, eu faço voluntariado, mas na verdade é voluntarismo, é você querer se exibir, ou querer fazer só para botar no currículo e tal, isso eu já acho meio moralmente questionável. Mas se você está fazendo um voluntariado, como esse do TED, que eu acho bem legal, eu tenho alunos que são revisores lá, inclusive, e acha que é uma boa, que está te ensinando alguma coisa, ótimo, mas não fazer só isso. Se especializa, faça um curso legal, um curso renomado, conhecido, que já esteja aí no mercado, por aí. Andressa, desculpa, já estou lendo aqui, Vitória. Andressa, qual curso voltado para tradução de visual você recomenda? Bem, tem o meu, na verdade não é o meu, é o meu módulo, um módulo de tradução audiovisual, que você pode fazer só o módulo, não precisa fazer o curso todo. Quem quiser, eu posso, se puder, alguém puder escrever aí, pode colocar o e-mail da empresa, o nome da escola Interpret2Be, é uma escola online. Eu vou pôr aqui, Andy. Oi, boa tarde. Oi! Você está aí, que bom. Então, ela já pode aí fazer o jabá da I2B. Tem vários cursos, tem um curso de estrada também, que é muito bom, eu recomendo, a galera é bem legal. Mas, obviamente, vou puxar a brasa para uma sardinha, né, gente? Pelo amor de Deus, eu preciso alimentar meu filho, né? Então, obviamente, eu vou falar dele. Mas tem vários cursos. Agora, como eu falei para você, o mais importante não é o... Eu estou olhando para cá, olha para cá. O mais importante é você saber quem está dando essa aula, quem que vai te ensinar. Porque não adianta nada você pagar 200, 300, 100 reais, ou de graça, para uma pessoa que... Não é ninguém na fila do pão. Paulo Henrique, não existe almoço grátis, tá? O que existe é mentoria.
mentoria grátis. Nós temos na Abrat, inclusive eu vi aí, eu não sei se ele continua aí, dá um oi aí, o Michel. Michel foi meu mentorado, foi meu primeiro mentorado no primeiro ano da mentoria do Caminho das Pedras na Abrat, é uma mentoria grátis para os associados, né? E eu me apaixonei pelo projeto, que é um projeto que ele tem toda uma preocupação real em pegar aquele tradutor que está no começo e, sem ganhar nada, você ajudar o cara a ir crescendo cada vez mais e andando, né, no caminho das pedras, né, fazer esse caminho e ir escalando cada vez mais até chegar lá e, às vezes, até passar você. E, de boa, e o mais importante, você também cresce junto. A gente batia uma bola, assim, às vezes olha, isso aqui eu não sei muito bem, não. Ou então, ó, a teoria é essa daqui, mas na prática eu não sou muito boa nisso, não. Mas vamos lá, às vezes ele vinha, eu tenho uma dica, eu descobri tal coisa. Aí eu falei, que legal, vou usar isso também. Então, há essa troca, os dois caminham juntos, né? Então, eu recomendo muito, quer uma coisa grátis? Quer um curso grátis? Vai para uma mentoria, vai para a mentoria da Brat, se associa a Brat. A gente está numa campanha agora, o Bruno pode falar melhor depois, estou jogando tudo pro Bruno. Meu tempo já acabou? Tô jogando, anota aí, Bruno, que você tem que falar, que estou te botando um monte de pedra aí para você falar. Que mais, Vitória? Tem mais alguma coisa? Temos. Acho que tinha uma pergunta ali da Fabiana, né, Vicky? Mas acho que talvez tenha respondido. Eu vi aqui da... Na verdade, era só um comentário. Manda aí. Deixa eu ver. Qual curso voltado para tradução audiovisual você recomendaria, né? Eu falei, eu já fiz o jabá do meu, quer dizer, não do meu modo. Até está comentando que faz pós na tradução da Estácio, também já tive várias alunas que passaram inclusive pelo antigo curso de português e inglês, já trabalharam lá também. Tessa, depois coloca o contato para a gente ali da Estácio, se você tiver mais fácil aí, né, já que você está dentro, né. O Paulo perguntou do curso grátis. Não existe almoço grátis. Almoço grátis. E essa galera, tem muita gente que fala, né? Tá aí na... Tem uma galera aí que tá super no Instagram, então. Nossa senhora, é o esgoto de tudo. Gente, e Andy, desculpa a intromissão, porque eu já estou bem intrometida aqui. Eu só ia dar um toque para o pessoal que antes de você entrar num curso livre ou ou optar por uma pós-graduação, que vocês vejam o objetivo de vocês. Porque curso livre é para uma coisa e uma pós-graduação é para outra. Então, isso é importante. Vejam o que vocês querem, o objetivo de vocês, e daí optem por um curso ou outro. Para não jogar dinheiro fora, inclusive. Exatamente, foi o que eu acabei de falar, né? Da necessidade. Todo mundo está com necessidade. Ninguém está com. Eu, pelo menos, eu não conheço ninguém que esteja com dinheiro sobrando para gastar rio de dinheiro com estudo. Tá uma situação difícil. Real. Tá mesmo. Agora, tem gente que está se aproveitando do desespero para distribuir vaga para roubar teu currículo, para ficar enganando otário para fazer mentoria. Então, tomem muito cuidado. No Instagram está rolando recente, eu estava conversando com a Roseli, ali a gente estava comentando, né? Procurando pessoas de uma determinada faixa etária, se você tem tantos anos, venha fazer tradução, blá, 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 e parece que o negócio é assim, né? Pode pirlim-pim-pim em cima de você e você está ali, né? Não é. A sua vida não é bem assim. E a gente pensa que as pessoas não vêm ou não procuram, Andressa. Vários alunos egressos e alunos que estão agora com o curso trancado por N razões, já mandaram um WhatsApp perguntando: o que você acha desse curso? Dá para fazer? Eu falei, então, dá, não recomendo, não põe a mão no fogo, se quiser, né, perder dinheiro, tempo, fim, faça. Mas não é o correto, não é por aí, né? Olha lá, cada vez que eu vejo isso, um panda morre. Lá longe, porque eu fico assim, coraçãozinho partido quando eu vejo. Eu já tive aluna que estava no finalzinho do módulo, que ela falou assim: então eu só queria te falar que eu comprei o módulo de mentoria do fulano de tal, não sei o que. Eu falei, Deus, ela ficou 3 meses comigo, não entendeu nada. Então, assim, pelo amor, por isso que eu falei, eu não estou exagerando, estou implorando. Às vezes eu vou falar e vai entrar por aqui, vai sair por aqui, mas por favor. Fabiana, mas é por aí. Vai entrar por aqui, sair por aqui, mas por favor, tomem cuidado. Fulaninho está lá querendo te ensinar a ser tradutor. Quem é o fulaninho? Vamos lá. Com quem ele está
quais são as parcerias dele, que era mais importante, era o que eu ia falar no final, que eu não falei. É aquela velha história, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Você vai ver exatamente quem são as pessoas que estão associadas. Por exemplo, a Translators One-on-One, que eu não citei. Translators One-on-One é uma iniciativa que você paga uma assinatura de 40, 30, não me lembro do valor exatamente, 30 reais por mês, é uma Netflix, mais barato que uma Netflix. Você chega lá, paga todo mês e você tem acesso a uma galera excelente, a uma galera de gabarito que pode te ensinar alguma coisa, palestras maravilhosas, eventos e tudo mais. E parceira também, ela é uma das grandes parceiras nossas da Abrates. Então, pô, quer um caminho? Olha aí, já falei da Abrates, já falei da InterpretB, já falei da Translators One-on-One. Agora a pessoa vai e insiste, não Zé Ninguém da vida do Instagram, aí complica, né? Eu estou tentando aqui buscar ainda o anúncio, que ele caiu na minha rede aqui algumas tantas vezes, se eu conseguir, mas não dei print, me deu raiva, não dei print. Devia ter feito. Eu vou, se eu achar, a gente volta e só comenta. Eu faço coleção dessa galera aí, eu faço coleção de Gremlin. Nara. Oi, Vitória, pode falar. Era a pergunta da Nara? Não, era a pergunta da Andressa, que surgiu agora. Ela disse: para trabalhar na área, eu preciso necessariamente me formar em letras ou posso fazer diretamente um curso direcionado para tradução e legendagem? Vamos lá. Como eu já tinha falado, a profissão de tradução não é regulamentada. Então, a priori, todo mundo pode ser tradutor. Virou festa. Então, assim, todo mundo pode ser tradutor. Agora, para ser um tradutor bom, não é qualquer um. Tem que ter um estudo, tem que ter uma especialização. Não é com seu diploma de letras que você vai chegar. A minha trajetória foi sui generis. Eu, sim, me formei em letras. Lá no início da faculdade de letras, português, eu comecei, eram outros tempos. Não tinha translators, não tinha rede social nessa magnitude, não tinha muita para onde se fugir, não tinha nada. Então, eu fui caçar o touro à unha. Eu entrei na faculdade de letras, sabendo que eu queria ser tradutora, não tinha quase nada na faculdade, na FRJ, sobre o tema, e tudo que tinha, que meu dinheiro podia comprar, eu fazia. Todos os cursos de extensão da faculdade eu fazia. Não me recordo se eu cheguei a fazer com nenhum desses gremlins da vida, não. Eram todos de faculdade. E aí eu fui conhecendo pessoas que conheceram pessoas, que conheceram pessoas, que conheceram pessoas, e aí as coisas foram surgindo. Networking, como eu falei, é muito importante. Tá? E sim, minha trajetória é sui generis por isso. Eu não cheguei a fazer um curso formal de tradução, mas eu fui aprendendo, depois eu fui me especializando, e dentro de cada área, as pessoas dão certos cursos e tal, vão te monitorando, e eu fui estudando sozinha. É muito melhor do que se você for pagar R$200 para esses Eringuens, eu acredito. Não tem, junta um pouquinho até você ter para fazer um curso bacana, mas não dá teu dinheiro para esses caras, pelo amor de Deus. Tá? Ficou mais uma perguntinha para trás, posso? Claro. Toma aqui para isso. Ainda sobre os cursos, a Lara perguntou agora há pouco se existe algum curso no presencial. Presencial? Deixa eu ver. Curso presencial hoje em dia de legendagem? A GTC está presencial, Bruno? Não sei dizer. Acho que nenhum curso de tradução me ocorre agora no presencial. Todo mundo está online. PUC, todo mundo está online. Justamente pela facilidade, né? E eu acho que ninguém voltou ainda, realmente. Acho que é justamente para poder pegar um mercado maior, uma fatia de mercado maior. Eu acho que não voltou e não volta mais, gente. Na InterpretB, por exemplo, a nossa experiência, né, Andressa? O mais legal é isso, que a gente tem aluno na África do Sul, aluno no Egito. E sempre foi. E deixando claro que a InterpretB sempre foi online, antes mesmo da pandemia, ela lançava a tendência do online. Né? O curso sempre foi, desde o começo, ele foi pensado para isso, para abarcar abraçar a gente do mundo todo. Mas alguma, Vitória, eu posso ler a da Nara aqui? Pode ler a da Nara. Beleza. Nara pergunta, é difícil achar estágio na área de legendagem? Faz o curso e tenta já trabalhar na área? Então, legendagem, estágio, eu fiz estágio por um tempo, não foi uma experiência legal, mas aí tô falando de minha história de vida, tá? Como eu falei, eu tenho uma carreira meio sui generis, assim, eu tinha tudo para dar errado, porque eu fiz tudo errado, porque não tinha instrução, na minha época não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né? Vocês estão, assim, com uma sorte imensa,
Só de ter a Interpreter também, mas só de ter a Translators One-on-One aí no mercado para ajudar vocês, pô, incrível. É difícil. É muito difícil, porque normalmente eles têm toda uma proteção, assim, para determinadas faculdades, né, qualquer pessoa que eles recebem, no tratamento diferente, e agora a tendência é eles não fazerem nada muito registrado, né, pegarem os tradutores freelancer mesmo. Não tem muito, não. Pode ser até ser que tem uma outra pessoa que tem, mas não é muito o que acontece, não. Tá? Porque se eles podem contratar freelancer, que é mais barato para eles, porque eles vão, né, pegar um estagiário. É mais ou menos isso que eles pensam. Faz o curso, tenta já trabalhar na área, faz o curso, depois faz outro curso, depois faz outro curso, depois faz outro curso, e vai tentando trabalhar na área até ir subindo. Não parar de estudar. Temos uma pergunta aqui do Gustavo Burda também. Ele pergunta se existe uma perspectiva de regularização da tradução no futuro próximo. Essa pergunta eu vou jogar para o presidente da Abrat também. Mas é uma coisa meio polêmica. Eu tenho uma live falando sobre isso, da regulamentação da tradução. É uma live de umas 2 horas, mais ou menos, né, Bruno? Que a gente falou sobre isso. Na Translators One-on-One, que discute por que isso é capcioso, por que isso não é legal, por que isso é utópico no momento, e que não, por conta disso não aconteceu até agora. Que se fosse muito bom, já tinha acontecido, ó. Né? Eu mesma já era da opinião de que tinha que ser, e depois dessa live eu falei, tem razão, tá bom. Já botei minha viola no saco, já vi que realmente não dá. Tá? Mais alguma? Podemos já... Não? Eu acho que a gente fechou. Peraí, o Gustavo... eu não coloquei... O Gustavo ali, né? Eu não coloquei meu último slidezinho, que era o mais interessante para vocês me contactarem. Só um segundinho. Deixa eu só para antes de passar para o Bruno. Okay. Gente, só um comentário, eu não me lembro quem falou ali, estou tentando resgatar no chat, não consigo, sobre o curso de letras, né, que não forma a tradução. Depende, né, a gente não tem aqui na nossa universidade, na UTF, a formação profissional para tradutores, porque é uma licenciatura, a gente forma professores, mas é o que a gente comentou no início, quando você pega lá o guia do estudante, eu não sei agora, espero que eles tenham tesourado, mas algum tempo atrás, o egresso de letras formando-se professor, tinha lá a última linha, ele pode atuar como tradutor, intérprete e revisor. E não tinha nada no curso, nem na época do antigo curso português e inglês que tínhamos antes do Letras Inglês aqui. Então, eu acho que tem que se ter muito cuidado com isso. A gente não forma um profissional tradutor, mas a gente precisa falar um pouco de tradução na área, se isso ainda continua acontecendo, para mostrar o que a profissão é, para mostrar o caminho das pedras, para mostrar que não é tão fácil, como você comentou, né, Andressa, terminar um curso e já entrar no mercado de trabalho, é um curso, outro, mais outro, mais outro, mais outro, muita atualização, cursos free direto, é você atrás do teu próprio conhecimento de forma constante, assim como todo professor faria. Né? Da tradução, talvez mais pela quantidade de gente que ingressa no mercado sem qualificação alguma, né? Nada, zero. A faculdade que eu fiz era de bacharelado em letras, português e inglês. E aí, quando eu cheguei lá, a maioria esmagadora, sei lá, eu não lembro quantas pessoas eram, devia ter umas 30 pessoas na turma, 29 queriam ser professores, era bacharelado. 29 queriam ser professores e eu queria ser tradutora. Na minha turma. Eram 2 turmas. A minha turma era essa, a turma do lado já era um pouquinho mais misturada, mas eu dei o azar de entrar naquela que só tinha eu. E aí, obviamente, né, 4 anos lá isolada, e todo o período tinha só sobre didática, sobre isso, sobre aquilo, Paulo Freire, não sei o quê, mete gramática, não sei o quê, tarará. Eu falei, gente, não vai chegar nunca a tradução, não vai falar de tradução, não tem nada de tradução, é só licenciatura. E aí, lá para o finalzinho, assim, muito en passant, a gente teve uma aulinha não vou desmerecer, mas foi um período que a gente tratou de tradução, mas lá para o final, que eu já estava, no segundo período eu já engatei, já joguei pegando o touro na unha para trabalhar na área. Então, lá no finalzinho, já estava um pouco mais ciente da história, o que a gente aprendeu era muito, já
tinha pegado lá do início. Então, sim, a área acadêmica nas faculdades públicas, né, não está muito preparada, não sei como está hoje, mas isso foi em 2000, eu entrei em 2004, saí em 2008. Então, era muito ruim, eu não sei como está hoje, para quem quer atuar com tradução, tá? Aqui são os meus contatos, meu Facebook profissional, Gato Intérprete, LinkedIn também tá errado, não, LinkedIn tá certo, LinkedIn tá aí, Andressa Gato, profissional, que é com underline, Andressa_Gato, meu e-mail profissional é contato@andressagato.com, os nossos contatos da Abrates. O abrates@abrates.com.br é mais direto comigo, o presidente@abrates, eu e Bruna, a gente compartilha. E o contato da InterpretB, que eu fiquei devendo, que a Lili já deve ter colocado, mas eu reforço, contato@interpretb.com. Sendo que temos desconto, quem é da Abrates, temos campanha da Abrates, que o Bruno vai falar também, que eu estou jogando para ele, e chega de falar, e agora é com vocês. Obrigada, Andressa, obrigada pra caramba. Atirei já. Super informativa, muitas coisas que a gente precisa falar, muitas coisas que a gente fala em sala e reforça. Tem alguns alunos aqui da disciplina atual no grupo, eu já tinha reforçado ali que a gente conversava, até inclusive terça-feira passada agora, sobre contratos, sobre o NDA, sobre não poder fazer o gossiping, né, all around, enfim, é interessante, pena que nem todo mundo está aqui para ouvir, mas vai ficar gravado de qualquer maneira, eu vou cobrar na última avaliação, e eles vão adorar isso. Porque a gente fala em sala e às vezes parece que as pessoas realmente não acreditam, né, e tá aí uma profissional falando, né, comprovando exatamente as informações que a gente passa, isso é extremamente importante, se a gente quiser filtrar aí profissionais para ingressar na área, né, pelo menos que venham, a área é coração de mãe, acolhe todo mundo, tem nicho